né, essa questão dos policiais. Aí que está a definição do racismo institucional, estrutural, sistêmico, porque ele vai para além da vontade dos indivíduos. O racismo anima, né, no sentido de que ele move, motiva determinados indivíduos em práticas de discriminação racial, e esse é o racismo tradicional que a gente aprende desde criança. Ó, te xingou, chamou de macaco, tentou te diminuir, te humilhar, etc. Esse racismo de enfrentamento, que ele é escamoteado no nosso país por conta desse discurso de convívio harmônico entre as raças, embora exista. Mas o que de fato opera invisivelmente e, portanto, mais violentamente, é esse racismo estrutural e institucional que é calcado no medo que tem as instituições de segurança, as instituições brasileiras de forma geral, mas principalmente as forças de segurança pública, o medo que tem da população negra, porque a população negra sempre representou uma possibilidade de superação da ordem das coisas como elas estão. Para nós, população negra, pobre, de periferia, as coisas sempre estiveram de ponta cabeça, sempre estiveram erradas. Essas questões sempre foram urgentes, em que pese essa última década tenha trazido à tona esses problemas aí com mais intensidade, tenha ganhado os meios de comunicação e mais formadores de opinião, mas para nós, essa situação, inclusive, era pior. Quanto mais você vai para o passado, pior é a situação, pior é o tratamento dispensado à população negra. Mais violento é esse tratamento dispensado, e não tinha debate. Então, como essas forças são forças de conservação da ordem pública, e a ordem pública é o que está aí, e o que está aí não nos serve, porque é uma ordem pública injusta, então há uma construção histórica dessas instituições como antagônicas aí à população negra. E aquele que entra nessa instituição não tem ainda uma instituição como a polícia, né, regida pelo princípio máximo da hierarquia e da disciplina, ele não tem a menor margem e possibilidade de atuação crítica, né, dentro de um sistema como esse. Por isso a gente fala, policial não tem cor, tem farda, porque a instituição dele se coloca muito à frente daquilo que ele é. E pior que isso, muitos policiais negros, em abordagens, tentam ser ainda mais violentos com você, negro, num pacto de irmandade com os demais policiais brancos, para mostrar para eles que ele não é como você, e que ele atua contra você se for necessário, e que ele pertence àquele e veste aquela outra camisa. Então é uma relação realmente, de fato, muito complexa. E tem exceções, né? A gente tem que lembrar que na história, uma tentativa séria, e aí do Rio de Janeiro, né? Não sei se todo mundo fala do Rio aí, mas alguém aí fala, eu acho, né? Sempre tem alguém do Rio, né? Você sabia. Na época do Brizola, teve uma tentativa de policiamento comunitário, e o oficial que encampava essa tentativa era um oficial negro. E ele foi morto pelos policiais militares. Então, aquele que, de fato, coloca, né, a sua condição racial, de classe, ou qualquer outra de vulnerabilidade de gênero, acima dos interesses dessas instituições, tem a sua vida ameaçada. E é o que aconteceu e acontece comigo aqui também, Conde. Por quê? Eu vivi uma vida de muitas privações. A minha mãe, uma história, contou muitas no Brasil, que vai para o Rio de Janeiro, que vai para São Paulo. Minha mãe, do sertão, nordestino, sem água, sem luz, sem esperança, sem comida. Antes dos 15 anos de idade, foi sozinha tentar a vida em São Paulo, pegando carona, pau de arara, que fala, né? E em São Paulo, conheceu meu pai, também pobre, e ficou grávida do meu pai. Meu pai foi preso, tráfico e esses outros crimes que normalmente incidem sobre as comunidades e os bairros mais pobres, e veio aqui para o Paraná. Eu vim para o Paraná para morar no bairro onde fica o complexo penitenciário aqui, que é Piraquara. Vivi numa ocupação,
morei na frente, enfim, uma situação de vulnerabilidade, de pobreza, de miséria. Minha mãe trabalhou em casa de família. A polícia, para mim, todas as vezes que eu via a polícia no bairro, gerava a morte de alguém, gerava uma prisão de uma pessoa simples, humilde, que, como eu, não tinha televisão, não tinha geladeira, muitos não tinham comida. A polícia foi esse órgão de controle da miséria, sobretudo e especialmente da miséria negra, pela história escravocrata que temos. A visão que eu tive da polícia foi como de antagonismo, como se fosse uma inimiga daquela comunidade, e com o tempo passou a ser uma inimiga minha. Quando eu tive meus 12, 13 anos e comecei a receber as primeiras abordagens, ser chamado de sujo, de neguinho sujo, fedido, macaco, falar para amigos meus em abordagem se queria banana, como já aconteceu ao meu lado, um amigo meu policial falar isso. Humilhações, né? E essas humilhações, ainda mais em Curitiba, né? Uma cidade que tem essa reivindicação de identidade europeia, em que a população negra, de fato, é menos que 50%, é 30%, entre 28% e 30%. Há uma onda migratória, houve, né, uma onda migratória europeia muito grande aqui, nessa política de embranquecimento do nosso país. Então, Curitiba tem 77,5% do eleitorado votou no Bolsonaro, mais que 80% do eleitorado votou no Aécio, se dependesse de Curitiba, o Aécio era presidente na época. Na década de 30, o maior encontro integralista do Brasil foi aqui em Curitiba, na Praça Tiradentes. Oficiais do nazismo estiveram no Clube Curitibano aqui, estenderam faixas do nazismo ali e deram palestra para multidões dos cidadãos de bem curitibano. Os movimentos neonazistas têm guarida aqui em Curitiba. Recentemente teve um encontro nacional do movimento neonazista, que só foi descoberto, na região metropolitana daqui, que só foi descoberto porque as lideranças entraram em conflito e uma liderança matou a outra. E daí teve uma investigação, teve reportagem e tal, e descobriu-se que ali tinha tido um grande encontro nacional dos neonazistas. Então, para situar, essa é a Curitiba que a gente fala. Então, você imagina a força e o racismo desses policiais sobre essa Curitiba. E a polícia daqui é a quinta polícia mais violenta do Brasil. Não é a quinta população do Brasil, Curitiba, de municípios ou de capitais, mas é a quinta polícia mais violenta. Então, é uma polícia que mata muito e que é muito racista. Portanto, eu a vi já de início como inimiga. E a polícia também nos vê como inimigo. Então, é uma relação recíproca, como Notícias de uma Guerra Particular. Aquele documentário. Há tantas lá dentro do documentário, o policial fala, morreu muita gente lá, morreu muita gente nossa, não importa que governo que vai mudar aí, o fato é que nós temos aqui uma guerra particular entre eles e nós e eles. Aqui, no Brasil, de forma geral, se dá uma guerra particular entre as forças de segurança pública, que vê no homem negro, aí, fundamentado na novela das 8, fundamentado em teorias eugenistas que foram propagadas na literatura, como Monteiro Lobato, por exemplo, teorias eugenistas da sociologia brasileira, porque essa ideia da democracia racial acaba tendo um quê eugenista, porque apaga a resistência negra, apaga o racismo na sociedade e nos torna meros figurantes da história brasileira nessa tentativa, né? Então, quando chega em mim, só para terminar, Conde, quando chega em mim, eu poderia, depois que eu entrei na universidade, Conde, ter me ajustado, Cristiana, né? Ter me ajustado à forma que a universidade necessitava, ao quadradinho. Quando eu entro na Câmara dos Vereadores, eu poderia ter sido alguém fisiológico, alguém que pedisse benção para eles, alguém que não fosse um incômodo para essa lógica de funcionamento da cidade de Curitiba. E eu fui exatamente o oposto. Eu fiz justiça à minha história, porque a minha história não é só minha. A minha história é aqui, ó, de sabotagem. Meu professor, que me ensinou a partir do rap, foi o pai que eu não tive, que deu o postulado ético de sobrevivência numa periferia tão violenta, tão racista, tão desigual. A Marielle, né, que foi um exemplo e é um exemplo para nós também dessa luta.
E é claro que eu não tinha como fazer outra coisa senão denunciar e enfrentar o racismo. O primeiro momento que eu tomei uma geral, que eu fui agredido, que me chamaram de lixo, e eu disse não, eu nunca tinha dito não. Até então eu tinha dito sim, senhor, não senhor. O primeiro momento que eu falei não, eu não sou lixo, eu tenho direito de ir, de vir, de permanecer, eu tomei, ó, tá vendo a marca aqui, ó? Ó, pedaço de fragmento de tiro aqui, ó, na minha mão. De borracha, de sei lá, de plástico, um tiro de 12 de uma bala, um boletão maior, e um monte de bolinha pequena de plástico, né? Então eu já tomei um tiro na barriga, que foi na minha mão, virei de costas, tomei um tiro pelas costas. Aí iniciou um grande conflito entre eu e as forças de segurança do município de Curitiba, e estamos aí.